tá? Pessoal, eu tô falando em como acontecem os crimes eleitorais, porque as pessoas acreditam que realmente o Bolsonaro não cometeu crime eleitoral. Então vamos compartilhar e entendam como o Bolsonaro cometeu crime eleitoral para que vocês saibam falar sobre isso. E para você que é eleitor do Bolsonaro, não fique com essa ilusão de que não houve crime eleitoral. Crime eleitoral acontece quando as regras eleitorais não são cumpridas. E quando você pergunta que crimes eleitorais, a sugestão que eu te dou seria perguntar quais crimes eleitorais. Eu vou falar com você sobre um crime eleitoral que é muito comum no Brasil e é punido com a cassação do mandato. Abuso de poder econômico por uso de igreja evangélica. Isso é consenso, pessoal. Tirando o caso do Bolsonaro e de outros candidatos liberais, eu não vou falar de partido, não. Candidatos liberais. Se são candidatos amigos do sistema, eles não caem por causa desse tipo de abuso econômico. Mas quando há utilização de igrejas evangélicas, Antônio de Lima, nas campanhas políticas, é crime eleitoral de abuso de poder econômico e, nesse caso, anula a chapa. Pronto. Ah, mas é porque os evangélicos, eles tinham aquela convicção. Não pode, não pode. A Constituição brasileira, ela resguarda a manifestação religiosa, inclusive de forma não tributada. Para você ter uma ideia, se você quiser montar um puteiro, é proibido, mas você monta, mas você tem que pagar imposto. Se você quiser montar um boteco, você monta, tem que pagar imposto. Quiser montar um clube, você monta, você tem que pagar um imposto. Eles conseguiram reunir tudo isso em instituições que não pagam imposto. Que tem igrejas aí que, infelizmente, a finalidade principal são puteiros, tem igrejas que a finalidade principal são boates, tem igrejas que a finalidade principal são clubes de recreação para shows, mas não pagam sequer impostos e cogitaram a possibilidade até de dar isenção de energia elétrica. Mas, para você ter uma ideia, não pode. Você pode fazer isso numa instituição privada, mas você não pode utilizar uma instituição religiosa para fazer campanha política. Não há dúvidas que as instituições religiosas elas foram utilizadas para campanha política. Você não pode ter hoje... Antônio de Lima, doação para campanha, doação privada. Doação privada é mais ou menos assim, vamos pensar, a Friboi vai e deposita 200 mil na conta do Bolsonaro, não pode mais. O que um político faz, Antônio de Lima, com o dinheiro de uma doação de campanha? O político pega esse dinheiro e utiliza na campanha dele. É mais ou menos assim, vamos pensar que eu sou candidato na cidade de Bozolândia. Eu, como candidato a vereador na cidade de Bozolândia, Antônio de Lima, eu vou receber um dinheiro do fundo partidário, vou ter que fazer uma contabilidade da campanha, vou ter que entregar essa contabilidade toda certinha depois. E posso, por exemplo, como candidato a vereador da cidade de Bozolândia, eu posso receber uma doação de uma empresa, como, por exemplo, a Avan, de depositar o dinheiro na minha conta? Não, não pode. E o que eu vou fazer com o dinheiro do fundo partidário? Eu vou pegar aquele dinheiro e vou investir na minha campanha. Como que eu vou investir? Eu vou para a gráfica, imprimir material gráfico. Eu vou, por exemplo, hoje já é possível, eu vou contratar impulsionamento na internet, então eu pago o Facebook para o Facebook fazer eu aparecer mais vezes, né? Eu pago uma produtora para fazer um vídeo de eu falando: olá pessoal, eu sou o candidato Leonardo Stoll e vou promover todos os anos um show com a Ivete Sangalo. Não pode, né? Vereador não pode fazer esse tipo de promessa, mas enfim, é assim que funciona. E aí, quando é candidato a prefeito, normalmente tem um câmera que segue o prefeito comendo pastel, governador comendo pastel, abraçando as pessoas. Para isso que serve o dinheiro da campanha, tá, Antônio de Lima? Mas agora eu vou te explicar como que acontece um crime eleitoral. O dinheiro da campanha, ele tem que ser utilizado de uma forma controlada, contábil, e ele tem que ser utilizado de uma forma correta. Você não pode pegar, Antônio de Lima, um dinheiro de um empresário e não julgar na contabilidade e usar de forma inadequada. E, Antônio, eu estou falando com conhecimento de causa, tá? Eu já trabalhei eu trabalho com campanha política como técnico desde os 17 anos de idade. O Caixa 2 nas campanhas funciona assim. Eu aqui na cidade de Ponte Nova, aos 17 anos de idade,
eu tinha um estúdio de gravação. Eu nem sabia que era Caixa 2, mas era assim. Eles contrataram meu estúdio de gravação para ficar por conta da campanha do Carlos Jardim, candidato a prefeito de Ponte Nova. Eu acho que foi pelo PMDB, Carlos Jardim. Aí aqui eram gravados os programas de rádio na época, eram gravadas as músicas, e eu tinha que dar nota fiscal. Como eu não tinha nota fiscal, tinha sempre um esquema da gente comprar nota fiscal, a gente comprava a nota fiscal e dava uma nota fiscal. E tinha sempre um pagamento que era assim, vamos supor, combinava comigo 10 mil reais. Você paga 5 mil reais na nota fiscal e 5 mil reais você recebe por fora em dinheiro. A última campanha que eu fiz no Brasil, né, e fui trabalhando em campanha a vida inteira, sempre foi assim. A última foi do Aécio. Aécio, Anastasia e Itamar. E era exatamente a mesma coisa. O Caixa 1, que é a parte que faz a contabilidade, a parte certinha, é onde te pega a nota fiscal, eles te pagam com cheque em nome da campanha, tudo certinho, coisa toda certinha. O Caixa 2 acontece por fora. E ele pode acontecer de duas formas. Ou o cara que trabalha para o político pega o dinheiro com o empresário que está fazendo a doação e passa diretamente para você, ou então o empresário que está fazendo a doação te dá aquele dinheiro diretamente. Então eu vou te dar um exemplo aqui na cidade de Ponte Nova, e da cidade de Ponte Nova eu vou transpor para a cidade de Belo Horizonte e depois a gente vai pensar no Brasil, que aí você vai conseguir entender como funcionam os crimes eleitorais e aí você vai entender quais crimes eleitorais. Isso não aconteceu, é uma suposição. Vamos pensar que na época do Carlos Jardim, que eu trabalhei aqui na campanha do Carlos Jardim como prestador de estúdio de gravação, vamos pensar que eu fechei com o Carlos Jardim por 10 mil reais. Eu nem lembro quanto foi, mas eu sei que foi bem baratinho mesmo, que o bicho bobo que eu era. Aí vamos pensar que eu fechei por 10 mil reais. Aí o diretor da campanha, que era o Lelé, ele falava comigo assim, olha, Léo, é o seguinte, a campanha vai te pagar 5 mil reais, mas a Rosa Choque, que era uma loja importante da cidade, vai te dar mais 5. Aconteceu aí um crime eleitoral, você entendeu, Antônio de Lima? Ah, mas a Rosa Choque é livre, ela pode... Não, não pode. Não pode. Isso é um desequilíbrio de democracia. Você sabe por quê? Porque a ideia, Antônio de Lima, da campanha eleitoral financiada de forma democrática é não gerar uma desigualdade. No momento em que eu recebi os 5 mil que vão ser declarados como Caixa 1 na campanha eleitoral para fazer o trabalho do Carlos Jardim, mas eu cobrei 10 e os outros 5 vão ser pagos pela Rosa Choque, que é uma empresa de Ponte Nova, isso tudo é exemplo, tá? Aí está acontecendo um crime eleitoral, um crime de Caixa 2. Mesmo que seja o dono da Rosa Choque que venha me fazer essa proposta. E sabe como que normalmente isso acontece? Da seguinte maneira. É mais ou menos assim. Eu tenho um estúdio de gravação e vou fazer a gravação. Eu cobrei da campanha 500 mil reais. Vamos pensar numa cidade grande igual Belo Horizonte. Só que não tem condições, porque de acordo com o fundo partidário não vai ter condições. Mas vamos pensar que a JBS quer financiar essa campanha. E como que a JBS vai fazer? Eu recebi aqui 100 mil reais oficiais da campanha e os outros 400 mil a JBS vai me pagar, eu, o estúdio, para fazer um serviço para a JBS. Só que é um serviço tão insignificante que não vale 10 reais. Mas eu tiro a nota de 400 mil para a JBS, que na verdade é para pagar a campanha, como se fosse para fazer aquele serviço. Aí eu faço uma logo nova para a JBS, assino falando que a logo foi criada pelo grande, poderoso, ilusionista Marchand de Bourquet, e ali vale por isso 400 mil reais, e está tudo sob controle. O que aconteceu na prática? A JBS fez uma doação irregular de 400 mil reais para a campanha desse político e o que saiu verdadeiramente da campanha como Caixa 1 foi 100 mil. Então eu levei para uma situação JBS político neutro para te explicar agora quais foram os crimes eleitorais que o Bolsonaro cometeu e que a justiça brasileira sabe muito bem e finge que não sabe. Olha, o que aconteceu durante essa campanha foi uma coisa muito clara. O Bolsonaro, ele precisava passar a ideia de que ele não estava fazendo uma campanha cara. Essa foi a estratégia.
Então ele usava o dinheiro da campanha somente para coisas diretamente ligadas a ele e coisas que jamais seriam desmerecidas, como imprimir um santinho do Bolsonaro, né, custear uma viagem, para isso. Fizeram a estratégia de uso da pobreza como sendo... Olha, nós estamos falando de um deputado federal riquíssimo, antes de entrar na presidência da República. Gente, olha o vídeo que eu estou fazendo, olha a estética do vídeo que eu sou pobre. Isso que vocês estão vendo aqui está acontecendo em um apartamento que nem é de classe média, é um apartamento de classe baixa, numa cidade do interior, num cômodo irregular, que esse cômodo aqui nem quadrado é, num cômodo irregular que tem uma parede verde no fundo. Você falar comigo que o Bolsonaro precisava fazer uma transmissão tosca com um celular, sendo deputado federal, Bolsonaro como deputado federal, sem contar os por fora, ele ganha 10 vezes mais do que eu. Você falar que ele precisava fazer aquela coisa tosca, não, ele não precisava. Aquilo foi parte da estratégia. Então ele fazia aquelas transmissões toscas como parte da estratégia para falar que ali era pobreza, humildade e que era uma coisa conjunta. E aí eu te explico como que os crimes eleitorais aconteceram, Antônio de Lima. Essa campanha, ela fez uso de tecnologia de informação de último nível, desenvolvida pela Cambridge Analytica, e quem entende da área de informática sabe como funcionam os algoritmos autoconfiguráveis. Um algoritmo ele pode ser um algoritmo fixo. Algoritmo fixo é assim, uma coisa acontece sempre que uma outra coisa acontecer. Por exemplo, todas as vezes que você liga o chuveiro, o mecanismo de pressão, né, ali tem um mecanismo de pressão que faz o contato ligar a resistência e começa a esquentar a água. Isso é um algoritmo mecânico que funciona e pronto. Fechou o chuveiro, acaba a pressão, desconecta. Mas pode ser um algoritmo complexo de computador que funciona com uma autoconfiguração, com inteligência artificial, que vai analisando aos poucos todos os cliques que você dá e pensa, olha, essa pessoa deu um hate na hora que apareceu um homossexual, ela não gosta de homossexual. Essa pessoa deu um hate na hora que uma pessoa estava falando de redistribuição de renda. Ali vai fazendo o seu mapeamento, vai descobrindo quem você é. Quem fez isso foi o Facebook. O próprio Facebook soltou uma nota falando que foi invadido e que muitos dados do Facebook foram vazados, infelizmente, durante o período eleitoral. Eles não soltaram uma nota falando que foram invadidos, eles explicaram que venderam os dados e deram a desculpa que foram invadidos. Sim, eles venderam os dados dos brasileiros para a Cambridge Analytica. Então, o que aconteceu? Durante a campanha eleitoral, eles usaram a inteligência artificial para fazer com que você recebesse aquilo que você mais odeia a respeito do PT e recebesse aquilo que você mais ama sobre o Bolsonaro. Então vamos pensar, Antônio de Lima, que você é um homossexual e você não é homofóbico, mas você, em contrapartida, é liberal, você gosta de uma economia mais liberal, menos impostos. Você nunca ia receber ataques contra homossexuais, porque você foi mapeado. Você vai receber sempre propagandas relacionadas a uma economia liberal mais próspera, como o comunismo destruiu os países. Mas vamos pensar que você, em contrapartida, é um conservador. Você não está nem aí para a economia. Você só é um conservador que detesta o homossexual e é extremamente fanático religioso. Você vai receber kit gay, você vai receber mamadeira de piroca. E como que você vai receber isso? Através dos impulsionamentos que são feitos no Facebook e no WhatsApp. E aí que entra a história que eu te contei no início, que é muito importante. Que é mais ou menos assim. O Bolsonaro não recebeu um dinheiro da Havan para fazer o impulsionamento. O cara da Havan foi lá diretamente e contratou. Para quê? Para burlar o sistema e falar que não teve doação de campanha. Eu falei de um cara da Havan, que é o que todo mundo conhece, mas imaginem que durante a campanha passada, todo o empresariado acreditava que era preciso colocar um liberal no poder para o liberal diminuir os direitos trabalhistas e, com isso, aumentar o lucro deles. Eles achavam mesmo que todo o problema que estava acontecendo com o Brasil é porque o Brasil tinha direitos demais. Então nós tivemos no Brasil
cerca de 1,6 bilhões de reais investidos por empresários dessa forma. Um empresário paga diretamente o pastor, o outro empresário paga diretamente o impulsionamento, o outro empresário paga diretamente isso, e aí entra a parte mais cruel, que como a parte de inteligência entrou através da Cambridge Analytica, que foi contratada por Israel e Estados Unidos, hoje nós estamos submissos a Israel e Estados Unidos, porque no final das contas, nós tivemos uma eleição que foi controlada pela inteligência de Israel e Estados Unidos. Então, o que é importante você entender nesse momento? Você não precisa ser eleitor do Lula. Você não precisa deixar de gostar do Bolsonaro. Você pode gostar do Bolsonaro. É mais ou menos assim. Você é flamenguista. Vamos imaginar que o Flamengo ganhou a Mundial de Interclubes fazendo um gol de mão no segundo tempo, o juiz não viu, e todo mundo zoou a sua cara. Pô, mas foi gol de mão. Você vai, mas ganhou. O título é nosso. Você entendeu? Você pode continuar sendo eleitor do Bolsonaro, você pode continuar comemorando a vitória, até você entender que não foi uma vitória para você, foi uma vitória só para os Bolsonaro, mas você não precisa ser bobo bastante de achar que não aconteceram crimes eleitorais. E tudo que eu falei a respeito de crimes eleitorais foi para dizer que, olha, se tivesse qualquer vontade, pessoal, por parte do sistema em tirar o Bolsonaro, os crimes eleitorais que eu acabei de dizer seriam suficientes para anular a chapa. Porque, olha, você pode dizer que você trabalhou de graça para o eleitorado. Você pode dizer que você trabalhou de graça para o Bolsonaro como eleitor do Bolsonaro. Você pode dizer que você foi robô do Bolsonaro. Mas o STF, o TSE e a polícia, eles têm condições de investigar e perceber que isso aconteceu. Eles não são bobos. Ou seja, é possível o Bolsonaro fazer uma pessoa comum, um fanático de bobo? É possível. Mas é impossível imaginar que os tribunais superiores e que o Ministério Público, que eles caíram nessa. Não, eles não caíram, eles estão juntos nisso.